Tá chegando agora e não sabe se esse canal é preparado para você? Se você está procurando assuntos exclusivos do mercado imobiliário, fala, esse aqui é o seu canal. Um canal que é nosso, não é meu. Um canal preparado com carinho, com conteúdo exclusivo para você se preparar para o futuro do mercado imobiliário. Necessidade de fazer parte de um grupo. As pessoas compram imóveis pela questão de status, pela questão de prova social, por fazer parte de uma comunidade. Quantas vezes você já não ouviu um cliente que fala que vai comprar determinado imóvel dentro de um condomínio porque está todo mundo comprando? Né? Ou quantas vezes você já não usou o gatilho, né, para cliente e falou assim, olha, o doutor tal comprou, você deveria comprar. Ou seja, você usa a prova social, você usa a autoridade para que essa pessoa compre. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ali, ela já tem o primeiro imóvel dela, talvez ela já esteja pagando o segundo investimento imobiliário dela, só que ela ainda tem a necessidade de autorrealização, de fortalecer sua autoestima. E para isso ela quer que as outras pessoas estimem ela dentro de um ambiente. E ela vai escolher determinado imóvel porque ela quer preencher esse vazio, essa necessidade de prova social, essa necessidade de garantir para quem está em volta que ela é uma pessoa de sucesso. Então você começa a ver que aí começa a entrar o status, né? Que é, por exemplo, você tem grupos, né? Você tem pessoas que são milionárias que compram mansões e que muitas vezes mansões imensas que essa pessoa não usufrui. Mas por que ela compra? Pelo um posicionamento, pela uma estima que a sociedade vai ter em detrimento àquilo que ela escolheu. Porque nós vamos olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, olha quanto capaz é essa pessoa, olha quão rica essa pessoa se tornou, olha quão vitoriosa essa pessoa se tornou. Então, muitas vezes, você vai se deparar com clientes que estão buscando criar essa realização, que é fazer parte de um grupo, né? Se posicionar frente à sociedade, ganhar essa estima, mas principalmente para poder trazer essa autorrealização, para fortalecer o nosso ego, fortalecer o seu ego, para fortalecer essa sensação de que eu sou uma pessoa de realizações, eu sou uma pessoa de conquista. Veja bem, tudo que eu estou falando aqui com base em comportamentos, né? Esses comportamentos com base em emoções e pensamentos que as pessoas têm na hora de comprar. Mas cada um desses pilares, eles funcionam diferentemente em função da história dessas pessoas, como elas foram criadas, né? Como elas percebem cada situação, como a exposição a um imóvel que é de terceiro, ou seja, eu estou morando em locação, ou a necessidade de estar no imóvel próprio. Então, a história que os seus pais contaram para ela, a história que elas viveram, a experiência que elas viveram, vai influenciar diretamente nesses 5 pilares que eu acabei de colocar aqui. E como é que você usa isso? Primeiro ponto que você tem que ter, você tem que ter a percepção do que eu acabei de falar para você, de como esses 5 pontos podem influenciar o processo de venda e podem te auxiliar também a entender como interagir com esse cliente quando ele vem até você. Porque quando você tem condição de perceber isso, você tem uma possibilidade de criar um entendimento sobre as necessidades daquele cliente. Opa, peraí! Faz o seguinte, quer conhecer um pouco mais do mercado imobiliário? Se aprofunda aqui embaixo, ó, tem um link exclusivo de produtos que nós preparamos para você sobre o mercado imobiliário. Se você quiser aprofundar, acesse agora o link. Então veja bem, o que eu estou falando para você aqui? Para qualquer pessoa, você precisa estar disposto a ouvir e a entender a história dela, se interessar por ela e se aprofundar nela, para que conforme você vá entendendo essas necessidades, conforme você vai assimilando os movimentos que essa pessoa está fazendo, você consiga ajustar o seu discurso para influenciar e ajudar essa pessoa a atingir o seu objetivo. Tá cheio de gente por aí, cheio de corretores, cheio de vendedores, cheio de pessoas que produzem imóveis, produzindo imóveis com desejos próprios. E muitas vezes isso, a produção do imóvel com desejo próprio, a venda do imóvel com desejo próprio, ela vai ludibriar o cliente, até mesmo você. Muitas vezes você vai perceber que você não vai ter o sucesso que você gostaria de estar tendo, porque você está desenhando um produto que é para você. Você não está desenhando um produto que é para o cliente, para a necessidade de mercado. Você não está ofertando um produto que é para o cliente, você está ofertando por uma necessidade sua. Agora entenda, se você trabalha com venda e você é uma pessoa que tem uma renda de 10, 15 mil reais por mês e você começa a ofertar um produto que atenda os seus anseios, desculpa, você nunca vai conseguir vender um imóvel de milhões.
Você vai vender um imóvel de 4, 5 milhões ali, porque a sua renda permite você, na sua cabeça matemática, lógica, exponencializar o seu salário. 150 mil, 1,5 milhão. Quanto? A divisão de 15 mil por mês. Você fala assim, eu dou conta de pagar em 100 parcelas, então eu dou conta de comprar. Agora, tenta vender um imóvel de 200 milhões. Tenta vender um imóvel de 300 milhões, porque aquilo não faz parte de você, porque você não entendeu, você não exteriorizou toda essa relação de como as pessoas se movem e por que movem. E aí você está se colocando na oferta do cliente com base na sua necessidade, com base na sua história. Se você entender isso que eu estou falando, você vai perceber que com base no seu conhecimento, com base na sua história, você tem uma possibilidade de se destacar. Ou seja, você pega um pedaço de você e tira para fora para que você consiga olhar para a necessidade do seu cliente e ofertar o que ele de fato precisa. Porque quando você percebe isso, você começa a entender quando é que você está colocando o seu desejo na oferta que está fazendo. Porque quando eu falo desejo, até mesmo o desejo de ganhar aquela comissão. Isso é muito perigoso, porque às vezes você não está fazendo a venda do imóvel, né? Porque a venda correta não é você vendendo, é o cliente comprando. É você gerar o fortalecimento do desejo dele com base nas necessidades dele, com base nos anseios dele. Só que muitas vezes você vai se confundir com isso, porque é você disputando uma negociação com o seu próprio cliente. Eu gosto de falar que muitas vezes não é o cliente que deixa comprar, é o corretor que perde a venda. Tá? A mesma coisa acontece com o desenvolvimento de um projeto. Quantos arquitetos, quantos engenheiros aí, muitas vezes não tem sucesso na continuidade do seu cliente porque os relacionamentos com os clientes começam a ser deturbados por conta de um conflito, porque assim, eu já fiz 10 casas, assim funciona desse jeito, mas o cara está pagando, ele quer fazer diferente, ele quer fazer de um jeito diferente, ele quer fazer daquela forma que ele sempre sonhou e o arquiteto ou o engenheiro quer botar a assinatura dele porque eu só trabalho se for assim. Desculpa. Se você trabalha para desenvolver imóvel para uso das pessoas, você tem que fazer para o desejo dessas pessoas. Então, é o seguinte, eu vou te pedir assim, gostou do conteúdo? Compartilha, faz esse conteúdo chegar a mais pessoas que precisam entender mais sobre o mercado imobiliário. Gostou mesmo? Deixa seus comentários. Quer saber mais? Tem um link aqui embaixo com produtos do mercado imobiliário que nós estamos preparando para você. Vai lá, acessa, vê se faz sentido, talvez você queira fazer parte do nosso time aqui de profissionais cada vez mais capacitados no mercado imobiliário.